Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É um privilégio estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos à 11ª lição. Como passa rápido, não é mesmo? Logo, logo estaremos já num novo trimestre. E eu tenho realmente aprendido muito com a lição desse trimestre. Eu não sei se você tem gostado, eu tenho gostado muito. E tenho buscado trazer algumas aplicações também para a minha vida. Que Deus possa estar também te abençoando, assim como tem também me abençoado durante esse trimestre. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá para a 11ª lição? O autor traz o título na 11ª lição, Vivendo na Terra Prometida. E é interessante porque dentro da história agora da libertação de Israel do Egito e ao entrarem agora na Terra Prometida, ao invés de realmente agora, neste momento específico da história, estarem exaltando e louvando a Deus por terem conquistado as terras, há um conflito agora que acontece no meio deles, entre eles. É interessante você notar isso. O porquê que aconteceu esse conflito? Ao mesmo tempo, entender que nós também estamos sujeitos a enfrentarmos conflitos. Como resolver esses conflitos? Como talvez não ter esses conflitos? Ou uma vez tendo, como realmente ter sabedoria vinda do alto do céu para resolvermos esses conflitos da melhor maneira possível. É interessante porque quando você entra dentro da história, o autor sabiamente já traz uma imagem ilustrativa que vai relatar realmente o acontecimento. Na imagem ilustrativa você irá observar, deixa eu colocar aqui para você irá observar na imagem ilustrativa, você irá observar que há pessoas construindo um altar. 2,5 tribos que estão agora construindo o altar. Consequentemente, as outras tribos estão com braços cruzados, não gostando nada do que está ali acontecendo, não entendendo o porquê daquele altar ser tão imponente. E, consequentemente, há um conflito agora que se estabelece entre eles. Mas é interessante porque essa história é muito interessante. Esses que estão construindo esse altar, na verdade, eram pessoas que estavam auxiliando as outras tribos a conquistarem agora as terras prometidas. É interessante nós notarmos isso, né? E como muitas vezes nós também podemos enfrentar conflitos com pessoas próximas de nós. E quando nós enfrentamos conflito com pessoas próximas de nós, como realmente nós podemos vencer esses conflitos? O autor da lição, ele traz um provérbio que cabe exatamente dentro dessa história, mas também serve muito para a nossa história hoje, para que nós também possamos buscar essa sabedoria de Deus vinda da palavra de Deus e buscarmos agir de uma maneira correta em meio a possíveis conflitos que nós possamos estar enfrentando. Por isso, o autor traz o livro de Provérbios, no capítulo 15, no verso 1, como verso para memorizar, que diz assim: a resposta calma desvia a fúria. E a segunda parte do verso diz assim: mas a palavra ríspida desperta a ira. Vamos estudar um pouco mais esse verso como de costume? A primeira parte do verso diz: a resposta calma. Que tipo de resposta é essa, pastor? Uma resposta calma? É uma resposta humilde. É uma resposta com domínio próprio, com fruto do Espírito. Esse tipo de resposta faz o que, pastor? O verso claramente nos diz: esse tipo de resposta, ele desvia a fúria. Ou seja, essa resposta, ela tem poder para fazer o que, pastor? Para acabar com os conflitos. Amém? Louvado seja Deus por isso. A segunda parte do verso mostra agora o outro lado. O que diz a segunda parte do verso? Mas as palavras ríspidas, ou a palavra ríspida, desperta a ira. O que é uma palavra ríspida, pastor? São palavras duras. Palavras que nós não deveríamos falar, porque atinge a pessoa de uma maneira a qual nós não deveríamos atingir. Palavras duras, elas não apenas revelam um espírito sem Cristo, mas, consequentemente, essas palavras duras, elas acendem o fogo da ira na outra pessoa. É como se nós tivéssemos um pequeno fogo com lavaredas pequenas, baixas, e, consequentemente, jogamos
palavras ríspidas. E essas palavras ríspidas é como se for o álcool que nós jogamos agora naquele pequeno fogo. Aquele pequeno fogo agora se levanta com altas chamas e acaba, na verdade, sendo prejudicial ainda mais. Ou seja, um pequeno conflito pode se tornar um grande conflito. Mas também um grande conflito pode realmente se apagar, se acabar, se realmente agirmos, falarmos, ouvirmos da maneira correta. Amém? Louvado seja Deus por isso. E a lição dessa semana, ela vai nos trazer exatamente esse ponto dentro da história, que serve claramente com muitas aplicações para a nossa vida hoje. Amém? Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo traz o título Comprometimento. E o autor da lição nos leva a estudarmos então o livro de Josué, a qual será o capítulo que nós vamos estudar durante essa semana, que é Josué capítulo 22, do verso 1 agora ao verso 8. E aqui você vai ver então a respeito dessas 2 tribos e meia. A tribo dos Rubenitas, a tribo dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. O que acontece com essas 2 tribos e meia, pastor? Essas tribos, elas foram fiéis. Fiéis a quê, pastor? Fiéis a um voto feito lá, que está lá no livro de Números, no capítulo 32. Você pode estudar lá a respeito deste assunto. Ou seja, essas 2 tribos e meia, elas já haviam conquistado as suas terras. E agora, por 6, 7 anos, elas estão auxiliando as outras tribos também a conquistarem as suas terras. Entenderam um pouco da história? E é interessante que esses homens, eles deixaram as suas esposas, os seus filhos, e por 6, 7 anos estão então agora auxiliando, cumprindo agora aquele voto que se encontra lá no livro de Números, no capítulo 32, aquele voto de realmente não abandonar eles e juntos então continuarem na missão, para alcançarem as terras prometidas. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aqui permita-me fazer uma aplicação muito importante, a qual nós precisamos realmente entender. Nós precisamos compreender que nós também somos chamados a não abandonar a missão. Isso mesmo. Aplicando para os nossos dias hoje, nós também somos chamados a não abandonar a missão, como essas 2 tribos e meia também fizeram. Nós somos chamados hoje, mesmo se a nossa parte já foi alcançada, se já fizemos a nossa parte, a continuar fazendo, até que Ele venha. Amém? Ou seja, se você já fez no passado algo, e você já fez muito por Deus, louvado seja Deus por isso. Se você já levou muitas pessoas aos pés de Cristo, louvado seja o nosso Deus por isso. Nós somos chamados ao ID, a fazer discípulos. E amém, porque você tem cumprido a missão. Mas se você ainda está aí, a missão ainda não terminou. Você precisa continuar pregando, porque há muitos que ainda precisam ouvir que Jesus vai voltar. Amém? Essas 2 tribos e meio nos trazem então essa aplicação tremenda para a nossa vida, que a missão continua. Ela ainda não terminou. Ainda não alcançamos a terra prometida. Jesus ainda não voltou. E enquanto Ele não vem, eu devo continuar anunciando que Jesus em breve vai voltar em todos os cantos, em toda tribo, em toda língua, a toda nação. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Dentro deste contexto, essas tribos, então, elas realmente são fiéis e elas nos trazem realmente algo, então, muito importante. Quando você estuda Josué do verso 1 ao verso 8, você vai começar a notar alguns pontos importantes. No verso 5, por exemplo, você vai ver 5 imperativos espirituais que nós também devemos buscar para a nossa vida, a quais eles estão ali buscando, então, para a vida deles. Você percebe claramente a respeito de guardar o mandamento, no contexto do singular. Você vai perceber também a andar no caminho do Senhor, então esse segundo imperativo. Um terceiro imperativo, guardar os mandamentos, agora no plural. E você vai perceber também o quarto imperativo, apegar-se ao Senhor. E um quinto imperativo, servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Eu devo buscar esses imperativos espirituais também para a minha vida hoje. E continuar então cumprindo a missão, anunciando que Jesus em breve vai voltar. Amém? Louvado seja Deus por isso, que nós possamos entender esse chamado que Deus também fez
na nossa vida, como também fez para essas 2,5 tribos. Porém, agora, entrando novamente dentro da história e voltando lá no contexto do Êxodo, na entrada na Terra Prometida, a lição de segunda-feira traz o título Acusações. Há algo que agora está acontecendo. Eles conseguem agora realmente alcançar a Terra Prometida, eles conseguem agora com que todas as tribos realmente alcancem a Terra Prometida, e ao invés de agora estarem exaltando, louvando a Deus, glorificando pela conquista, o que acontece, pastor? Começa a haver algumas acusações. Isso mesmo. E eles começam agora a ter alguns conflitos. Olha só. E acusações essa sem, na verdade, ter um diálogo antes. A não ser, na imagem ilustrativa, cruzaram o braço, não gostaram do que viram e começaram agora, sem dialogar, trazer acusações. Mas é interessante nós notarmos também o lado deles. Eles estavam, na verdade, preocupados. Preocupados com o quê, pastor? O autor da lição quer nos trazer exatamente esse ponto. E por isso ele fala para nós lermos do verso 9 ao verso 20. No verso 12, você vai perceber que Israel ele se reúne como se fora realmente para ir a uma guerra. É isso mesmo que está ali acontecendo. Por quê? Porque eles achavam que devido ao altar ser tão imponente, na verdade isso seria interpretado mal por Deus. E isso seria como se fora uma apostasia, uma idolatria. E por que eles ficaram tão preocupados com isso? Se você ler do verso 13 ao verso 20, você vai entender que eles estavam, na verdade, lembrando do quê, pastor? Lembrando dos pecados do passado. Nós muitas vezes não conseguimos apagar os pecados do passado. Não entendemos que Deus joga nas profundezas do mar. Nós não entendemos muitas vezes que aquela pessoa que fez tal coisa no passado, hoje ela está em novidade de vida. E nós muitas vezes não a aceitamos por causa de um passado. Você entendeu? É isso que está acontecendo aqui. Eles estão preocupados por algo que aconteceu também no passado. Mas certo, eles deveriam também de alguma maneira se preocupar, porque eles sabem que no passado tiveram consequências realmente terríveis por entrarem dentro de um contexto de uma apostasia. Como por exemplo no verso 20, o pecado de Acã. Eles estavam querendo aparentemente fazer o que então, pastor? Proteger, isso mesmo. Porém, era agora um gesto mal interpretado. Ao olharem aquele altar, ao quererem proteger da apostasia, da idolatria, sem ter um diálogo, eles trouxeram acusações, sem saber realmente o que estava agora acontecendo. E é interessante que foram exatamente as 2,5 tribos que ajudaram este povo a conquistar as suas terras. E essas tribos é que agora levantam um altar. Ou seja, eles ajudaram eles e agora então eles são julgados por eles. Mesmo depois de ter sido grande amigo deles ao ajudarem a conquistarem a terra prometida. E é interessante nós notarmos isso, pastor, sabe por quê? Porque muitas vezes nós teremos também amigos próximos de nós, que em algum momento pode haver conflitos. E se nós não sabermos realmente resolver esses conflitos, pode ser que nós venhamos a perder esse grande amigo. Por isso, a lição dessa semana nos traz aplicações tremendas para nós realmente resolvermos esses conflitos também que surgem na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Nós devemos realmente buscar essa unidade todos os dias também hoje na nossa vida. Mas entender que sim, uma unidade hoje, uma amizade hoje, um contexto familiar, ele também pode ser ameaçado por suspeita. E essas suspeitas muitas vezes acontecem por falta de diálogo. Muitas vezes conflitos familiares, conflitos conjugal, são realmente conflitos que acontecem devido à falta de diálogo. Não saber ouvir, não saber conversar e jogar álcool na fogueira e levantando ainda um conflito maior, ao invés de tentar apagar o conflito. Por isso, realmente, algo que acontece na história do povo de Israel, na entrada da Terra Prometida, é algo que está muito propício também a acontecer com cada um de nós. E nós precisamos, então, buscar lições dessa lição da Escola Sabatina para aplicarmos também para a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira, assombrado pelo passado.
E o autor, então, nos leva a estudarmos o livro de Josué, capítulo 22, do verso 13 ao verso 15. Ou seja, o que acontece aqui é algo muito interessante, à luz de Números 25. O que acontece agora aqui? Eles escolhem um personagem, uma pessoa chamado Finéias, para ser o líder, para realmente resolver agora esse conflito. Quando você estuda lá no livro de Números 25, você vai perceber claramente que Finéias, na verdade, não era um general. Isso mesmo. Eles escolhem agora Finéias porque Finéias, na verdade, era o símbolo nacional do zelo pela pureza. Isso mesmo, um zelo pela pureza espiritual. E eles escolhem, então, Finéias, aquele mesmo que se levantou em um dos piores momentos de Israel, lá em Números capítulo 25. Eles escolhem agora Finéias para tentar agora resolver essa suposta idolatria através daquele altar que está sendo erguido. Porém, agora então começa a acontecer algo muito interessante dentro da história, onde o personagem Finéias, então, ele entra dentro dessa história e nos leva agora a compreendermos como nós também muitas vezes devemos atuar em meio a grandes conflitos que surgem muitas vezes no nosso meio. Ok? Por isso, realmente, a lição dessa semana é muito importante. Finéias, ele tinha autoridade. Finéias era sacerdote, ele representava uma ponte entre disciplina e misericórdia. Isso mesmo. E lá em Josué 22, então, era o mesmo tipo de ameaça que estava agora acontecendo, que havia acontecido, então, em Números capítulo 25. Algo cultural, não era uma guerra. E por esse motivo, então, eles escolhem Finéias para resolver, então, esse problema cultural que estava agora, então, ali acontecendo. É interessante nós notarmos isso e nós realmente aplicarmos para a nossa vida. Amém? Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira, ela traz o título Uma Resposta Gentil. Uma Resposta Gentil. E o autor, então, sugere que nós venhamos a ler Josué capítulo 22, do verso 21 ao 29, à luz do livro de Provérbios, do capítulo 15, no verso 1, que é exatamente o verso para memorizar que nós lemos lá na lição de sábado. E ele manda agora, então, nós lemos Josué capítulo 22, verso 21 ao 29, à luz, então, do verso para memorizar. E aqui nos traz algo muito importante. O verso 21, por exemplo, você vai ver claramente que eles ouviram com o espírito manso. Isso mesmo, ouviram com o espírito manso. Vem acusações agora sobre aquelas 2,5 tribos que haviam auxiliado aquele povo a conquistarem a terra. Ficaram 6, 7 anos distante, longe das suas esposas, dos seus filhos, lutando, poderiam morrer, poderiam perder a vida, e eles já tinham conquistado as suas terras. Mas eles estavam ali e agora recebem acusações. Quando nós muitas vezes também estamos certos de algo e vem pessoas trazendo acusações para nós, muitas vezes nós nos revoltamos e falamos palavras ásperas, não gostamos. A lição dessas 2,5 tribos é uma lição para nós também. E eles claramente, do verso 21, ouviram com espírito manso. Eles não interromperam quando estão ali recebendo essas acusações. E com o espírito manso, eles estão ouvindo. Eles não devolvem com agressão. Devolver com a mesma moeda, como nós muitas vezes falamos. Eles não devolvem com agressão, mas eles claramente respondem com autoridade. Autoridade em Cristo. A verdade é que eles sabiam que eles não estavam fazendo nada de errado. E eles sabiam que Deus sabia disso. E por saber que Deus sabia disso, eles falam com autoridade. Autoridade não significa falar gritando, não significa falar oprimindo a outra pessoa, não significa falar com agressão, mas eles falam com autoridade em Cristo Jesus.
Amém? O verso 22 ao 23 diz assim, que ele mesmo nos castigue. Eles tinham realmente a certeza, eles sabiam que eles não estavam fazendo nada contra Deus. E por isso eles dizem com autoridade, se estamos fazendo algo errado, que Deus nos castigue. Mas eles sabiam que não estavam fazendo nada errado. E por isso então essa resposta de quem não estava realmente com medo, e sim de quem estava realmente limpo diante de Deus. Amém? Por isso realmente é uma história muito interessante que está aqui acontecendo. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, eles invocam o nome de Deus e declaram o real motivo do altar, que era na verdade uma unidade futura. Porque sim, eles tinham medo de agora serem considerados menos israelitas por não estarem agora na mesma região geográfica que aquelas tribos então estariam. E por esse motivo então, por medo, eles levantam então um altar aonde agora eles queriam realmente dizer que eles pertencem realmente a eles, para que pudessem realmente ter e obterem sempre essa unidade. Por isso, esse altar é imenso, esse altar realmente imponente, aonde realmente demonstraria essa unidade entre as tribos de Israel. Por isso, realmente é muito interessante nós irmos compreendendo essa lição. É interessante nós notarmos que o autor, inclusive, aqui coloca que a frase inicial da defesa deles, do capítulo 22, no verso 22, apresenta 3 nomes do Deus de Israel. El, o poderoso, Elohim, Deus, e Yahvé, o Senhor. E essa frase é repetida 2 vezes com uma força crescente, pois se torna um juramento solene. E amém por isso. É interessante você notar que essa repetição, ela mostra que eles falam na presença de Deus. Por isso eles repetem, porque eles falam na presença de Deus. É como se eles dissessem assim, Deus é nossa testemunha. Ele sabe o que nós falamos. Amém? Louvado seja Deus por isso. E depois então da resposta, a tensão diminui. E por que a tensão diminui? Porque Finéias, ele percebe então a sinceridade. E a guerra então foi evitada. E a comunhão então, essa unidade restaurada entre as tribos de Israel. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. E permita-me fazer uma aplicação. A resposta certa, em espírito certo, pode impedir divisões profundas. Amém? A resposta certa, em espírito certo, pode realmente impedir o quê, pastor? Divisões profundas no povo de Deus. Amém? Porém, em nem todo conflito, o fruto de rebeldia muitas vezes acontece devido ao fruto do mal entendido. Muitas vezes é por isso, um mal entendido. E por não buscarem um diálogo, por não buscarem conversar e entender realmente a posição de cada um, acontece então um conflito, que é o que acontece aqui com o povo de Israel ao entrar na terra prometida. E é o que muitas vezes acontece na nossa vida hoje. Conflitos que poderiam ser evitados se realmente houvesse diálogo. Um diálogo onde pudéssemos entender realmente um ao outro. Amém? Que nós possamos realmente buscar esse ponto da história e aplicarmos realmente para a nossa vida, para não termos realmente mal entendido. Por isso, ouça com paciência. E aqui estão os conselhos, como Finéias, como as 2 tribos e meia. Ouça com paciência, responda com calma, mesmo que você esteja sendo acusado de algo que você não gostaria de ser acusado e você sabe que realmente você não fez isso. Responda com calma. Ouça com calma. Responda realmente com paciência. Responda com calma. Fale sobre a autoridade de Deus. Esse é um outro ponto que nós podemos aprender dentro dessa história. Não fale na emoção. Muitas vezes você está angustiado e a vontade que vem é a vontade da carne, que é realmente abrir a boca e falar e descascar, né? E falar um monte para a pessoa. Não fala
dentro desse período da emoção. Respire fundo, ouça e fala com tranquilidade, com calma, porque se você fizer isso, possivelmente você vai conseguir resolver esse conflito que pode se tornar ainda pior se você não fizer assim. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque essa história nos mostra exatamente isso. Coloque as suas intenções sempre diante do Senhor. Eles tinham a certeza que Deus estava com eles e eles falaram com autoridade no Senhor. Confiaram em Deus e que Deus então faria a parte dele para resolver então esse conflito que estava acontecendo entre eles. Amém? Vamos lá comigo para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira traz o título Resolução de Conflitos e nos leva a estudarmos Josué capítulo 22, agora do verso 30 ao verso 34. E nos manda também estudarmos outros textos, como o livro de Salmo no capítulo 133, João capítulo 17 e também 1 Pedro capítulo 3. Aqui no livro de Josué, no capítulo 22, do verso 30 ao verso 34, no verso 30 você vai ver que Finéias reconhece então a mão de Deus. E ele realmente discerniu a presença da verdade através das palavras então dessas duas tribos e meio. E na resposta então claramente que eles dão a Finéias, da maneira que eles conversaram com Finéias, Finéias então entendeu e reconheceu a mão de Deus ali atuando. Amém? Louvado seja Deus. O verso 31, a ameaça de guerra, então, ela é removida claramente após um diálogo, após ouvirem, após conversarem e mostrarem realmente o que estava realmente acontecendo. O verso 31 diz, então, que essa ameaça de guerra, ela é realmente removida. No verso 32, as tribos, então, voltam para casa com alegria. Alegria que já deveria ter acontecido antes, mas o inimigo tentou colocar ali a mãozinha dele para atrapalhar essa alegria da conquista da terra prometida. Mas, sabiamente, ao buscarem os conselhos de Deus, ao ouvirem, ao dialogarem, eles claramente então evitaram com que esse conflito se tornasse numa guerra. E agora, consequentemente, o conflito é realmente removido, a ameaça de guerra é removida, e eles agora voltam para casa com alegria. E o verso 34, o altar então recebe o nome de Ed, que significa então testemunho. O autor também sugere para lermos o Salmo 133, para fazermos, na verdade, algumas aplicações com essa história também em outros textos da Bíblia. No Salmo 133, você vai ver um cântico de peregrinação, onde no verso 2 nos ensina que a verdadeira unidade só é possível quando o povo de Deus vive sobre a unção de Deus. Amém? Realmente conseguiremos buscar uma unidade se realmente entendemos que o cabeça é Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. No livro de João, no capítulo 17, do verso 20 ao 23, a unidade genuína nunca é contrária à doutrina bíblica. Para haver unidade, ela precisa então estar dentro também da doutrina bíblica. E esse ponto realmente é muito importante, abordado aqui pelo autor, trazendo então o Evangelho de João no capítulo 17, onde realmente uma unidade, ela realmente só vai ter credibilidade se realmente estiver firme na identidade da palavra de Deus. E essa é a nossa identidade adventista. Nós só conseguiremos ter unidade se continuarmos falando sempre a mesma língua. Claro, com palavras diferentes, mas sem perder a identidade adventista, que é a identidade bíblica, seguindo o que assim diz o Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. E ele nos leva então a esse texto que é fantástico, que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 8 ao verso 9. E o verso 8, as 5 atitudes aqui que realmente são muito importantes para esse contexto, para nós sustentarmos realmente unidade. E se você ler ali o verso 8 e também o verso 9, mas em especial o verso 8, você vai ver que eles buscam então esse mesmo sentimento. Eles são compassivos, eles realmente vão amar uns aos outros como se foram realmente irmãos. E eles vão ser misericordiosos,
eles vão ser realmente humildes. E no verso 9, eles não vão retribuir mal com mal. Se nós buscarmos esses conselhos de 1 Pedro também para a nossa vida, nós vamos solucionar muitos conflitos que ainda estamos enfrentando hoje. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso, queridos, conflitos internos, quando resolvidos com humildade e fidelidade, eles realmente vão preservar a igreja dos juízos e vão realmente manter a visão, a missão. E juntos, unidos, vamos continuar a missão, porque Jesus ainda não voltou. Assim como aquelas 2,5 tribos continuaram a missão, mesmo após já terem conquistado as suas terras, nós também devemos continuar a missão. É certo que a mensagem da palavra de Deus já nos alcançou, mas ainda não alcançou pessoas que estão ao nosso redor. Por isso nós devemos continuar a missão em unidade, buscando essa identidade adventista e juntos, unidos na palavra de Deus, devemos continuar anunciando que Jesus vai voltar até que ele venha. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te iluminar. Eu termino com a parte de sexta-feira, onde o autor traz um texto de Ellen Golding White, no livro Patriarcas e Profetas, que diz assim: ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, é igualmente importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. Sim, não podemos jogar nada para baixo do tapete. Precisamos resolver, mas precisamos realmente não resolver de maneira ríspida. Precisamos resolver não com uma suspeita infundada, mas resolver aquilo que realmente sabemos, mas resolver sempre da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é dialogar, é ouvir, é falar com mansidão, é buscar realmente o domínio próprio, é buscar realmente ser Cristo, ser uma luz e não trevas, e consequentemente buscar com alegria ajudar, auxiliar pessoas se estão realmente fazendo algo errado, auxiliar para que elas possam compreender e assim entender o que é a verdade e consequentemente anunciar para elas, cumprir a missão, a parte que nos corresponde e anunciar para elas que Jesus vai voltar e que elas precisam então se arrepender. Mas muitas vezes conflito só acontece não porque realmente há algo de errado acontecendo, mas muitas vezes acontece por falta de diálogo. E muitas vezes esses conflitos acontecem no seu lar. Por isso, a história dessa semana, de algo que aconteceu na história, algo real, que você possa buscar também como uma fonte de sabedoria para a sua vida. Entender que muitas vezes é melhor você dialogar, é melhor você ouvir e buscar os frutos do Espírito, onde um deles é o domínio próprio, e falar com mansidão e claramente tentar, ao invés de levantar ainda o fogo maior, acalmar, apagar e juntos unidos continuarem a jornada rumo à terra prometida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Que realmente a lição dessa semana possa realmente ser aplicada para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar comigo? Feche seus olhos, Pai querido. Obrigado, Deus, por essa lição tremenda que estudamos durante essa semana. Obrigado, meu Deus, por trazer conselhos para a nossa vida. Nos ajude, ó Pai, a realmente buscarmos resolver os conflitos da melhor maneira possível. Esteja sempre, ó Pai, adiante de tudo. Nós confiamos em Ti e falamos com autoridade, porque entendemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Essa é a minha oração, ó Pai, por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Amém.